Olá, meu caro aluno, tudo bem? Então vamos aqui finalizar nosso último vídeo sobre coesão textual na redação Modelo Enem, tudo bem? Em vídeos anteriores, vimos algumas formas de você evitar repetições utilizando sinônimos, utilizando pronomes, utilizando elipses, né? A gente traz aqui uma última maneira de você evitar tal repetição e ter cuidado ainda em saber qual tipo de pronome você vai utilizar para evitar uma repetição, certo? Então, trago aí para vocês, né, os pronomes pessoais, como o nome já está falando, pronomes que fazem referência a pessoas, né? Então, por exemplo, observe aqui esse parágrafo. Quando eu tenho aqui alguma repetição de alguns termos. Os adolescentes se distraem facilmente por conta do uso de celulares. Quando os adolescentes estão na rua, ladrões passam a observar os adolescentes. Está vendo aqui mais uma vez uma repetição desnecessária do termo adolescentes. Professor, já vimos como evitar repetição, exatamente isso, mas aqui vamos utilizar pronomes pessoais adequados, né, em cada situação que eu tenho aqui. Então, por exemplo, os adolescentes se distraem facilmente por conta dos celulares. Eu vou evitar essa primeira repetição do termo os adolescentes, tudo bem? Então, se eu vou colocar um pronome pessoal para fazer referência ao termo os adolescentes, veja o seguinte, é um termo masculino que está, no caso, no plural. Então, eu tiro aqui o termo os adolescentes e coloco um pronome pessoal eles, tá certo? Então, quando eles quem? Os adolescentes estão na rua, ladrões passam a observar os adolescentes. Então, mais uma vez, eu tenho aqui a repetição da expressão os adolescentes. Só que nesse caso, meu aluno, você não vai colocar, por exemplo, o pronome eles. Você não vai dizer algo como passam a observar eles. Por quê? Porque a gramática fala o seguinte, o pronome ele ou ela, no singular ou plural, só pode aparecer na frase ou como sujeito de um verbo, está fazendo alguma coisa, ou então como complemento, desde que ele tenha uma preposição. Por exemplo, não é que ele não possa aparecer no final da frase, mas ele tem que ter uma preposição. Vamos supor, eu saí com ele, né? Eu, no caso, preciso dele. Então, eu tenho que ter a preposição, o que não acontece com o verbo observar, porque quem observa, observa algo ou alguém. Então, como é que fica isso daqui? Ladrões passam a... Eu vou tirar o termo que se repete, tudo bem? E vai ficar da seguinte maneira. Ladrões passam a observar. Né? E esse mos, bem aqui, faz referência também ao termo adolescente. Você consegue ver isso aqui? É uma questão de adequação de um pronome para fazer referência a um termo. Note que nos dois casos, o pronome pessoal utilizado tem o mesmo referente. No caso, eles, quem? Os adolescentes. E observamos faz referência a quem? Também faz referência ao termo adolescentes, tá certo? Então, fique atento ao tipo de pronome adequado para você usar aqui, evitando uma repetição, tá certo? Eu trouxe aqui dois casos, tá? Que também fazem referência a um pronome pessoal que geralmente causa uma dúvida. Por exemplo, o número 2 fala do seguinte, olha, não há mais nada entre alguma coisa e ele. E o segundo, esses papéis são para alguma coisa analisar. Então, a dúvida aqui é a seguinte, eu vou utilizar eu ou vou utilizar mim nas duas frases que eu tenho? Veja o seguinte, meu caro, aqui na primeira frase e tanto na segunda, eu tenho uma presença de termos como entre e, no caso, o para, que são chamados de preposições, tá certo? Então, vamos pegar aqui a segunda frase, vai ficar mais fácil. Observe o verbo analisar. Se eu pegar o significado do verbo, eu tenho alguém analisa alguma coisa. Observe aqui a frase. Eu vou analisar. Analisar o quê? Os papéis, tá certo? É o que eu vou analisar. Então, mesmo após aqui preposição, e se eu tiver um verbo, você não vai falar, por exemplo, esses papéis são para mim analisar. Esses papéis são para eu analisar, tudo bem? Diante de verbo, você vai utilizar o pronome eu. O que não acontece na frase de cima. Veja, não há mais nada entre. Eu não tenho nenhum tipo de verbo além do final da frase. Então, como é que eu faço isso aqui? Não há mais nada entre mim e ele. Professor, mas fica muito estranho.
fica feio. Meu camarada, existe um tipo de registro que você vai utilizar isso daqui, que é o registro formal. A formalidade é aquilo que a gramática vai dizer que é certo ou, no caso, é errado. Obviamente que no dia a dia você pode utilizar algumas construções diferentes do que eu estou falando aqui. Por exemplo, você pode utilizar entre eu e ele, porque é um registro informal. Você não está se baseando na gramática para produzir aquilo. A mesma coisa acontece com outros verbos. Por exemplo, você escuta, você até fala isso frequentemente como eu vi ele, eu vi ela. Não é que isso está errado, vai depender do quê? Da modalidade que eu estou fazendo referência ali no texto. Se for uma questão formal, como no caso a prova de redação do Enem, falar eu vi ele, por exemplo, considerado um erro, porque o pronome ele, como eu disse, não pode aparecer no final de uma frase sem uma preposição. Mas se tiver na conversa de bar, por exemplo, com seus amigos, sua família, todo mundo vai entender, então está perfeitamente adequado. Essa é a palavra que a gente pode utilizar aqui para falar do uso de alguns pronomes. Adequação. Então, para tal situação, o que é adequado aqui para eu utilizar? Você está vendo isso aqui que eu estou te ensinando. Mas, obviamente, que fora de tal situação, na rua, por exemplo, você tem outra modalidade em relação aos pronomes, tudo bem? Então, a gente viu aqui um resumo geral sobre casos de coesão e coerência. O que é que você tem que lembrar? Coesão é a forma que eu vou ligar as informações que eu tenho dentro do meu texto, utilizando pronomes, utilizando sinônimos, utilizando outros tipos de mecanismos para evitar a falta de coesão textual. E lembrando da coerência, a coerência tem a ver com o quê? Com raciocínio lógico, com a veracidade das informações que eu trago ali dentro do meu texto, tudo bem?